A batalha é feroz, o homem mais poderoso do Brasil, aquele que cala as vozes dissonantes, não de acordo com a lei, de acordo com suas próprias ideias, enfrentando frente a frente o homem mais rico do mundo. Ele comprou a rede social ex-Twitter não para ter lucro, mas para garantir a liberdade de ideias, principalmente a liberdade da direita de falar, que está sendo suprimida pela esquerda. Essa batalha começou quando o jornalista americano Michael Shellenberger divulgou os arquivos ocultos do Twitter do Brasil, mostrando a interferência ilegal de Alexandre de Moraes tentando calar as vozes com as quais ele não concordava. Esse jornalista chamou a atenção de Elon Musk, que resolveu questionar Moraes. No sábado, dia 6 de abril, ele questionou por que tanta censura no Brasil. Ele perguntou isso na própria conta de Moraes e não foi respondido. Mais tarde, ainda no sábado, dia 6, ele perguntou de novo por que está fazendo isso, e Moraes continuou calado. Não tinha o que dizer, não tinha argumento. E finalmente, na noite de sábado, Elon Musk desafiou Moraes, removeu todas as restrições aos perfis e às contas que tinham sido caladas ilegalmente por Alexandre de Moraes. O que vai acontecer a partir de agora é o que eu vou tentar responder nesse vídeo. Não eu sozinho, vou buscar a ajuda dos especialistas. O jornalista americano Michael Shellenberger gravou 2 vídeos, um em inglês e outro em português, tentando explicar passo a passo o que está acontecendo no Brasil, mostrando como Alexandre de Moraes está se passando por um ditador, calando vozes com as quais ele não concorda. Elon Musk tomou ciência da postagem e respondeu: isso é tudo preciso. Eu não vou colocar o vídeo inteiro, mas a parte em que o jornalista mostra o que pode acontecer com o Brasil. A qualquer momento, o Supremo Tribunal Federal poderá bloquear todo o acesso a X Twitter para o povo brasileiro. Não é exagero dizer que o Brasil está à beira da ditadura nas mãos de um ministro totalitário do Supremo Tribunal Federal, chamado Alexandre de Moraes. O presidente Lula da Silva está participando desse impulso em direção ao totalitarismo. Desde que assumiu o cargo, Lula aumentou enormemente o financiamento governamental dos principais meios de comunicação, a maioria dos quais incentiva o aumento da censura. O que Lula e de Moraes estão fazendo é uma violação escandalosa da Constituição do Brasil e da Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Nesse momento, o Brasil ainda não é ditadura consolidada. Vocês ainda têm eleições e outros meios de enfrentar o autoritarismo, que já não existem em outras tiranias mais avançadas. Mas o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral interferem em eleições por meio de censura. Há 3 dias, eu publiquei os arquivos do Twitter para o Brasil. Eles mostram que Moraes tem violado a Constituição brasileira. Moraes exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse informações privadas sobre usuários do Twitter que usaram hashtags que ele considerou impróprias. Ele exigiu acesso aos dados internos do Twitter, violando a política da plataforma. Ou seja, se você usou determinadas hashtags que Alexandre de Moraes não gostou, você pode estar sendo investigado, monitorado como um criminoso. Um dos jornalistas com pensamentos mais à direita e que foi perseguido e calado por Alexandre de Moraes falou especificamente sobre esses arquivos do Twitter, mostrando o absurdo que é a interferência de Moraes no Twitter do Brasil. O assunto não pode ser outro, né? Os Twitter Files. O respeitado jornalista Shellenberger, que já tinha, junto com outros 2 companheiros igualmente renomados, divulgado aqui nos Estados Unidos os Twitter Files sobre a pressão até que o FBI fez na plataforma para que tivesse uma espécie de filtro ideológico, agora eles divulgaram a análise no Brasil. Como vocês sabem, o Elon Musk comprou, aliás, por uma quantia e tanto, né, o Twitter, e o principal motivo nem foi financeiro, foi mais realmente garantir e preservar um espaço de liberdade de expressão, como ele mesmo já confessou algumas vezes. Tamanha a importância que é a liberdade de expressão para o mundo ocidental e para as nossas liberdades em geral. Pois bem, eles descobriram que o Twitter estava agindo de alguma forma sob pressão ou em conluio, mancomunado com autoridades ligadas à esquerda, para manietar, para manipular eleições. E no caso do Brasil, as trocas de mensagens entre os
executivos de alto padrão do Twitter revelam algo escandaloso, criminoso. É motivo para CPI, é motivo para impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ele estava forçando essas empresas a agirem fora da lei. Eles queriam que entregassem dados pessoais com base em hashtags, todos com um viés partidário, pessoas que estavam, por exemplo, defendendo o Bolsonaro ou criticando, que passou a ser chamado de ataque, o STF, e os próprios executivos do Twitter admitem que a polícia falava para eles, olha, estamos sob muita pressão aqui, precisamos, né, entregar essas informações, e as respostas eram, olha, mas isso não está previsto no Marco Civil da Internet, isso não é algo que a lei permite. Ou seja, o TSE agindo à margem da lei com fins partidários, o tucano, ex-filiado ao PSDB, que trabalhou com Geraldo Alckmin, ministro Alexandre de Moraes, querendo então a cabeça, as informações, os dados, para quê? Para perseguir, para banir, para censurar de todos aqueles que eram mais de direita. Bom, óbvio que ele não vai admitir, mas tampouco vai agir como se não pensasse dessa maneira, porque justo quando sai esse compilado dos Twitter Files do Brasil, com 2 jornalistas, 2 brasileiros por trás também da averiguação das informações, o Davi Agape e o Eli Vieira, o ministro Alexandre de Moraes fazia uma palestra dizendo o quê? Que não podemos permitir lavagem cerebral nas redes sociais. Quem define o que é a lavagem cerebral ou não? Claro, ele, o ministro Alexandre, imbuído dessa visão arrogante, prepotente e, por que não dizer, totalitária, é óbvio que com o comando do TSE ele iria utilizar esse instrumento para proibir ou perseguir a direita e proteger, de certa forma, a esquerda. Foi exatamente o que aconteceu. Isso é inaceitável numa democracia. Muito bem, Constantino. Eles usam as palavras como democracia, Estado democrático de direito, mas são só palavras. As ações não correspondem absolutamente nada ao que eles dizem. E como Consta bem disse, Elon Musk não comprou o Twitter para ter lucro. Não foi uma jogada comercial, foi a luta por um ideal, o ideal da liberdade. Permitir que a direita tenha tanta voz quanto a esquerda e evitar que ações totalitárias como essa de Alexandre de Moraes possam vingar e crescer num país. E por incrível que pareça, tem jornalista, não só aqui no Brasil, mas no mundo, criticando essa ação de Elon Musk. Jornalista querendo censura, querendo calar vozes que eles acham que não devem falar. Mas Elon Musk respondeu a esses jornalistas. Let's talk a bit about your tweets, because it comes up a lot. Even today, it came up in anticipation of this. I mean, you do some tweets that seem to be, or at least give support to some who would call others conspiracy theories. Well, yes, but I mean, honestly, some of these conspiracy theories have turned out to be true. Which ones? Well, like the Hunter Biden laptop. That's true. Yeah. Yeah. So, that was a pretty big deal. There was Twitter and others engaged in active suppression of information that was relevant to the public. Ou seja, mesmo que seja algo totalmente sem sentido, Elon Musk defende a expressão, a liberdade de falar. E no final da entrevista, Elon Musk mostra que nada vale mais do que a liberdade, nem poder, nem dinheiro. A liberdade está acima de tudo. You want to share what you have to say? I'll say what I want to say, and if the consequence of that is losing money, so be it. Isso é liberdade. Em outra entrevista, Elon Musk desafia o repórter. Você quer me censurar? Você quer me impedir o que eu quero dizer? Do you want censorship and I don't? No, I don't want censorship at all. Yes, you do. No, I want responsibility. I think there... You desperately want censorship. No, if I want a censorship... You want censorship so bad you can taste it. No, that's not true. It's not true. I think that there's right and wrong. And I think that when you have a platform that's as big as yours and as powerful as yours and as influential as yours, and you are a person of consequence to the world with what you do, that there is a certain responsibility that goes along with what you have on your platform and what you put out to the world. And I think that's important. You don't see that responsibility? I think we have a responsibility to adhere to the law
And if people want the law changed, they should talk to their elected representative and get the law changed, and then we will adhere to the law. Okay. But if you want us to go beyond the law, that is us deciding to be censors. And I'm against censorship. I'm in favor of freedom of speech. Yeah. And freedom of speech only is relevant when people you don't like say things you don't like. Otherwise, it has no meaning. Elon Musk é um grande defensor da liberdade, que já tinha previsto isso. Bolsonaro, em 2022, Bolsonaro já elogiava Elon Musk. Se eu sou um mito no Brasil, você é o mito da nossa liberdade. Aqui me chama de mito, não sei porquê, mas você realmente é o mito da nossa liberdade. E a liberdade é o V0, é o início para qualquer coisa. Sem ela, não somos ninguém. Somos apenas um vegetal. Musk, muito obrigado por esse momento. É um momento de satisfação muito grande para todos os brasileiros. Não é apenas para o governo e alguns empresários que estão aqui. Para todos nós. Nós queremos, de mãos dadas contigo, colaborar para que o mundo seja melhor para todos. Muito obrigado. E sabe o que é pior? Alexandre de Moraes concordava com essa defesa da liberdade antes de subir ao poder, antes de chegar no STF. Ele era um defensor da liberdade. Na liberdade individual e intelectual, na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, na liberdade de crença e cultos religiosos, na liberdade de escolha, afirmando que parece que há um desejo palpitante, parece que há um desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano. Está lá, no início, pode não se manifestar, mas finalmente a liberdade rompe. Os homens percebem que a liberdade é fundamental e que roubar a liberdade de um homem é tirar-lhe a essência de sua humanidade. Tirar-lhe a liberdade é roubar-lhe algo da imagem de Deus. Digo eu. Cadê essa liberdade toda, Alexandre de Moraes? Você esqueceu de tudo que você disse? Ou você falou tudo isso só para ser aprovado e ascender ao STF? E Moraes questionava até as decisões monocráticas, que hoje ele é o rei. Tudo ele quer decidir sozinho. Quer que os outros ministros do Supremo comam na mão dele. Imagine se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa. Nós teríamos uma ditadura do judiciário. Uma posição, mesmo que seja uma posição que acabe ideologicamente prevalecendo sobre o jurídico, acaba sendo, por outro ministro, contestado. E isso gera um equilíbrio. Todos os ministros têm posições políticas, obviamente, todo ser humano tem posições políticas. O grande desafio é exatamente abandonar as questões políticas, principalmente políticas partidárias, ideológicas. Não é possível que esse Alexandre de Moraes seja o mesmo que está calando vozes, o que está exercendo um ativismo político ilegal. Mas como disse J.R. Guzzo, Alexandre de Moraes não tem mais para onde correr. Ele já chegou no ponto onde não tem mais volta. A única alternativa é sempre dobrar a aposta. E quando você dobra a aposta várias vezes, você chega numa ditadura. Como diz Paulo Figueiredo. E você que é um cara que gosta muito de história, você sabe disso. Ela sempre passa pela dobrada da aposta. Então você vai sempre dobrando. Então o Alan fez isso, então daqui a pouco desmonetiza, daqui a pouco censura, busca e apreensão. Se o cara não vai cedendo, ele vai tendo que aumentar o grau de truculência de forma indefinida. Quando eu falo que eu só vou parar com um tiro na nuca, e você também, é porque este é o fim inevitável de todas as ditaduras. Você exila. Se você quiser manter o regime no ditatorial, você precisa sempre dobrar a aposta. E para isso você precisa ter meios ilimitados, que a esquerda ainda não tem. E no Brasil, a distinção fundamental para a Venezuela, por exemplo, é que com todos os defeitos das Forças Armadas do Brasil, o pessoal sabe que eu não sou um grande entusiasta da posição principalmente do comando, mas as Forças Armadas brasileiras não são as Forças Armadas venezuelanas cooptadas e compradas. Então, eles já não têm a baioneta. A outra coisa é que as elites brasileiras não são as elites venezuelanas. O Brasil não tem só a PDVSA. O Brasil tem grandes empresas, grandes empresários com todos os seus defeitos, mas que não são... Grandes investidores internacionais, grandes players... Grandes investidores internacionais que não querem transformar o Brasil na Venezuela, e é nesse ponto Então, quando eu digo que isso não existe nenhum cenário onde o Alexandre saia vitorioso nesse processo, na minha visão, é porque ele só tem o caminho de ir dobrando a aposta. Até o ponto
ele se torne caro demais, pesado demais para a elite, para o estamento burocrático, para o establishment, e o establishment faça o que ele sempre faz quando alguém perde a utilidade e se torna pesado demais, que é como para fazer o gesto que ele mesmo fez lá no TSE. Ó. Mas e aí, Paulo Figueiredo, como é que nós vamos acessar o Twitter agora? Vamos partir para o VPN? Essa reportagem que eu não garanto a fonte, não sei se é verdade, mostra que Elon Musk quer doar antenas do Starlink para que brasileiros possam acessar o Twitter sem as restrições ilegais do STF. E finalmente, meus amigos, os arroubos do STF de Alexandre de Moraes estão tomando conta do mundo. Deixou de ser um assunto brasileiro para ser um assunto europeu, um assunto americano. E políticos americanos estão muito preocupados com o que acontece no Brasil. Políticos como o filho do senador Robert Kennedy, sobrinho do presidente JFK. Eles questionam o absurdo do fim da liberdade de expressão no Brasil. E como é que a esquerda no Brasil está reagindo a essa posição de Elon Musk? Estão chorando muito alto e estão falando absurdos. Olha só para o que o Brasil 247, financiado por Jorge Soros, está dizendo. A Constituição não faz exceção para Elon Musk, que deve ser responsabilizado. Isso aí, Xandão, responsabiliza Elon Musk aí. Vai responsabilizar como? Gleisi Hoffmann também está indignada. Patético é o menor dos adjetivos. Felipe Neto escreveu um textão que nem vale a pena colocar aqui, mas olha só o grau de felicidade que ele está. E esse Zé Esquerdinha tá usando a arma mais baixa da esquerda, que é sempre tentar acabar com a reputação de alguém, atribuindo todo tipo de absurdo. A Advocacia Geral da União se pronunciou. Depois de Elon Musk denunciar Alexandre de Moraes, ministro da AGU de Lula propõe regulamentação das redes sociais. É a eterna ladainha para tentar calar a oposição, tentar calar as vozes dissonantes. E os artistas se pronunciaram. O cuspidou sim. Ou obedece ou fecha. Os artistas de hoje não são a favor da liberdade de expressão, são a favor da censura. Que vergonha em artistas. Mas e a direita? A direita está comemorando. Muito obrigado, Elon Musk. Nós agradecemos. Você está lutando pela liberdade no mundo, pela liberdade tão cara ao brasileiro. Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os 3 poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos, não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.